Boa tarde, a gente está hoje mais um episódio do Pode Processar. Hoje com uma convidada super especial, a Lara Paz. Eu vou ler aqui rapidinho o currículo dela. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, pós-graduando em Direito Empresarial, vice-secretária-geral da Comissão de Direito Empresarial da OAB Maranhão, e inscrita na OAB número 26452 e criadora do método do Currículo Perfeito. Boa tarde, Lara. Boa tarde. Seja muito obrigada pelo convite. Vamos ter um episódio que a gente vai falar um assunto interessantíssimo para os advogados, para quem está começando, para quem o escritório já está expandindo e não sabe a questão de contratação, a questão de compor equipe, quando delegar, quando não delegar. A pessoa que quer se candidatar a uma vaga, como melhorar o currículo, o que deve colocar, o que não deve colocar. Se a gente contrata alguém com experiência ou sem experiência, que foi o drama da minha vida até outro dia, quando eu tomei minha decisão, que já a gente vai falar. Sim, doutora. Inclusive, eu acho que vai ser um episódio polêmico como quase todos os outros. Ai, meu Deus. Sim, porque é uma dificuldade, né? Um dia a gente já foi estudante, já foi estagiário, já foi candidato. Sim. E hoje em dia, como profissionais autônomos, a gente precisa formar equipe se a gente quiser escalar o negócio, né? E aí surge, antes a dificuldade era ser contratado, hoje a dificuldade é contratar. Doutora, pela sua experiência já em auxiliar estudantes, qual a dificuldade que você mais vê que eles têm? A primeira de todas é saber por onde começar. Eu acho que essa dificuldade é que todo mundo tem nesse começo de carreira. É a dificuldade que é compartilhada por todos nós, lá quando a gente entrou no primeiro período de direito, e agora o que a gente faz, por onde eu começo, o que eu procuro. Então, a grande dificuldade deles é: eu entrei agora na faculdade, muitas vezes eu acabei de sair do ensino médio. O que eu faço? Como é que eu faço para me tornar um profissional de valor? Como é que eu faço para que alguém olhe para mim e mesmo sem experiência, porque naturalmente acabou de começar a faculdade, acabou de começar uma nova carreira profissional, um perfil profissional. Essa pessoa não vai ter um currículo extenso, horas e horas e horas de estudo, experiência prática do dia a dia, porque é impossível, aquele começo de carreira. Então, essa é a principal dúvida deles. O que eu faço para começar? O que eu faço para me tornar um profissional de valor? E eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais porque eu lembro que foi uma dúvida que eu tive, uma dor que eu senti e que eu via se repetindo e ninguém falava sobre isso. Parecia que todo mundo já começava a saber, né? Na rede social todo mundo é muito inteligente. Ai, todo mundo sabe. Mas na prática a gente vive uma agonia, sabe? De todo dia de... Meu Deus, como é que eu vou ser contratado no escritório que eu não tenho família no direito? Eu também veio dessa escola, acredito que vocês também, Sim. né? Não tenho família no direito, não tenho um conhecido juiz, um conhecido promotor, não tenho nenhum primo de terceiro grau advogado. Quem é que vai querer me contratar? Então, essa é a primeira agonia de todo estudante de direito. Como que eu faço para me tornar um profissional de valor, mesmo sem experiência? Sim, com certeza. Eu lembro que eu sou a primeira advogada da minha família. Então, eu entrei na faculdade sem saber, eu quero uma doutrina, eu quero uma jurisprudência, nada, zerada. E aí eu lembro que eu também colocava muitos currículos, mas óbvio, como a gente não sabe o que eles querem para contratação, a gente sempre imagina que eles só querem experiência, né? Acabava que não tinha experiência. Meus estágios foram todos em órgãos públicos por meio de seletivo, porque o seletivo do órgão público, ele acaba que ele não analisa tanto essa questão curricular, ele analisa mais conhecimentos teóricos. Ele nivela, assim, todo mundo, de certa forma, né? Sim. Assim, quando eu comecei a precisar de estagiária no meu escritório, foi a partir do momento... Eu tinha essa dificuldade de delegar. Então, eu disse assim, quando eu estiver muito esgotada, eu vou começar a delegar. E aí, o que eu fiz? A minha lógica no momento. Que hoje eu já revi meus conceitos, que eu também já vou lá logo explicar. Eu disse, eu vou contratar alguém que já tem algum tipo de experiência, que aí eu não vou ter que ensinar a mexer no PJE, eu não vou ter que ensinar a fazer isso, eu não vou ter que ensinar a fazer aquilo. Só que algumas deram certo, né, a partir dessa experiência, mas eu tive várias experiências frustradas, porque às vezes a pessoa
Conhecia algum colega que pedia para colocar o nome na petição, aí chegava com uma experiência vasta, na hora do vamos ver não sabia nada de concreto. Ou chegava cheio de vícios no escritório e quando eu queria implantar minha metodologia, a pessoa vinha com resistência. Isso foi me aborrecendo, me aborrecendo. Então, hoje, eu prefiro pegar uma pessoa mais sequinha, que saiba ou nada, ou só um básico, e que tenha disponibilidade de aprender, de pegar o que eu tenho para oferecer e moldar ela. Porque, nossa, lá pro final do episódio eu vou contar algumas experiências, assim, chocantes. Mas essa tua dor, Laila, é algo que se repete muito para quem é advogado autônomo. Porque você é autônomo, você é uma eu presa, né? Sim. Então você, como todo empreendedor, como todo profissional liberal que começa uma empresa, assim como um advogado que é um empresário, hoje a gente já vê a advocacia, o escritório de advocacia como uma empresa, a gente já vê o advogado como um empresário, você é o corpo, você é a cabeça, você é as mãos, você é os pés da sua empresa. Então, você já tem o seu método, você já roda de um jeito, e aí você tem que parar a sua rotina para ensinar uma outra pessoa. Essa é a dor dos advogados autônomos quando começam a crescer. Eu não estou mais dando conta das minhas demandas, eu preciso de alguém que me ajude, eu não tenho dinheiro para contratar um estagiário mais avançado, eu não tenho como dispor desse recurso mensal no meu escritório o tempo todo, porque é um gasto, né? Você tem um funcionário, que não vou colocar como funcionário, né? Porque estagiário não é funcionário, mas você ter alguém na sua empresa é um gasto, é um compromisso mensal, que quando você é um advogado autônomo, é uma estrutura que você ainda está montando. E às vezes você não dispõe desse recurso. Todo mês eu tenho que ter um compromisso com essa pessoa e eu aumento, no caso, o meu gasto de escritório, então eu vou diminuir minha margem de lucro. Então, como é que eu vou fazer para pegar alguém cru e aí eu vou ter que parar tudo? Vai me dar mais trabalho do que me ajudar. Acredito que esse era o teu pensamento. Não, esse era o meu pensamento. Eu disse, eu não tô aguentando, eu vou... A demanda eu vou parar 1 semana, 2 semanas pra botar aquela pessoa que nunca não sabe nem o que é PJ pra treinar, não tem outra pessoa que me ajude. E aí, nesse começo, eu fiz essa opção. Mas hoje, é tanto que minha última contratação foi uma pessoa que não tinha experiência. Sim. E que tá dando super certo. É a melhor coisa, assim. Pra quem é autônomo, por incrível que pareça, a melhor coisa é você ter alguém que queira crescer junto contigo. Porque essa pessoa, ela vai crescer ali naquele ambiente, tu consegue moldar até na verdade, acho que moldar, fica parecendo até que a gente é a pessoa é uma folha em branco, né? Porque não é, ninguém é uma folha em branco. Mas ela consegue crescer junto contigo. E a tua empresa, ela tá em crescimento. Ela vai precisar de alguém que queira crescer também. Porque se você pega alguém que já tem mais tempo de estrada, essa pessoa, às vezes, ela pode não querer crescer. Ela pode querer estabilizar. E aí, pra ti, que tá nesse momento de ebulição de crescimento, talvez não seja tão interessante. Então, isso serve tanto para quem contrata, quanto para quem quer ser contratado. O perfil vai de acordo com a situação da empresa. Avalie onde você quer trabalhar e avalie o local que você está montando. Qual é o momento da minha empresa? O momento da minha empresa é expansão? Eu sou uma advogada autônoma que consegui meus clientes e a demanda está aumentando, graças a Deus. E ela está aumentando cada vez mais, preciso de mais braço. Isso é uma empresa em crescimento. Eu sou uma advogada consolidada. Eu já tenho os meus clientes mensais e já tenho uma clientela fixa que vem ao meu escritório. Eu preciso de produção, eu preciso de mão. Essa empresa está em um momento de estabilidade. Eu, nesse momento de estabilidade, vou querer alguém que queira essa estabilidade também. Eu, nesse momento de crescimento, preciso procurar alguém que também tenha esse momento, esteja nesse momento de crescimento. Então, o que acontece? É excelente, tanto para aquele estagiário ali de 4º, 5º período, que por conta da ineficiência do ensino das faculdades de Direito, né, não sabe mexer ainda no PJE. Isso é o crime dos crimes. Sim. Eu sou muito orgulhosa de ter me formado na Universidade Federal, foi uma conquista muito grande para mim. Mas a gente sabe que o ensino da Federal ele é uma grade muito atrasada do que o direito hoje nos exige. E até as faculdades particulares também se mostram muito atrás nisso.
Eu lembro que... uma coisa que sempre chega para mim, essa dificuldade, essa tristeza dos estudantes, quase uma mensagem de desespero, de não sei o que fazer. E a faculdade não vai ensinar. A faculdade não ensinou os advogados e a faculdade não ensina os estudantes. Então, o primeiro passo é você começar a olhar para a sua carreira profissional. Então, eu estou nesse momento de crescimento. Preciso de alguém para crescer comigo. Eu estou nesse momento de crescimento. Preciso, então, de um lugar que me permita crescer. Então, acho que esse é o primeiro ponto na hora de procurar um estágio e na hora de contratar alguém. Qual é o seu momento? O que você quer? Assim, outra questão em relação ao estagiário. Quando eu olho um currículo da pessoa no 9º, no 10º período, sem experiência, eu já fico assim... Eu confesso, eu tenho aquele preconceito. Rapaz, provavelmente isso aqui é preguiçoso. Passou o curso todinho, agora que quer fazer um estágio, que tem que fazer um estágio obrigatório, agora quer ganhar um dinheirinho. Claro que há exceções, tem gente que trabalha, tem gente que teve algum tipo de problema, mas em regra é isso. E eu digo por mim, eu nunca fui aquela pessoa, a estudante sensacional, a melhor aluna do mundo. Mas no 3º período, eu fui lá, peguei, na época tinha um carro, peguei o carro, fui lá me oferecer no juizado, fiquei lá estagiando de graça no juizado. Hoje, antes de perguntar se tu tem vaga ou não, eles querem saber quanto tu paga. Pra mim, estagiário, tem que receber. Mas a pessoa só tá focada na bolsa, ela não quer saber de mais nada. Então, eu acho que hoje tem várias faculdades de direito que não ensinam a prática, e aí a pessoa, em vez de dizer, não, eu vou procurar um escritório que de uma área legal, de uma área que seja rentável, como é a área previdenciária, para eu aprender, para num futuro eu ser contratado, abrir meu próprio escritório, não. Quanto é a bolsa? Eu já tive a experiência que o estagiário me entrevistou, não fui eu que entrevistei ele. Eu fiquei assim, chocada. Pelo menos ele mostrou proatividade. Gente, o meu patrãozinho tá aqui. Eu cheguei, aí eu falei, olha, a gente tá precisando muito. Eu nem abri um seletivo, eu peguei uns currículos que eu já tinha, que eu sempre deixo lá em aberto para as pessoas mandarem. Sim. E aí eu chamei, expliquei que a gente tava precisando muito, que era muita demanda, não sei o que, não sei o que. Aí ele começou, tipo, se espreguiçou assim na cadeira e começou, não, mas eu quero saber se não dá para aumentar o valor da bolsa. Sendo que a bolsa, foi ano passado, era retrasado, R$800 para uma manhã. Tipo, é um valor bom. Tem até órgão público que não paga isso. E aí eu olhei assim, é só... Não, mas e não sei o quê? Mas além desse valor, você ainda vai dar o transporte? E não sei o quê, não sei o quê. Eu, tá bom. Muito obrigado. Deixei ele ir-se embora e depois ele ficou mandando mensagem pedindo a vaga. Eu disse, Deus me livre, que eu vou botar uma pessoa que na entrevista quer mandar em mim, daqui a pouco ele vem com chicote. Eu acho que esse aí, na verdade, foi um erro de abordagem dele. Sim. Ele parecia ser bom, mas... Talvez tenha sido um erro de abordagem, porque a gente pensa assim, numa relação entre duas pessoas que existe um tipo de subordinação, de qualquer forma é um ambiente que eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda e eu preciso aprender e eu preciso ganhar o dinheiro. Então, eu acho válido que as pessoas se apresentem e queiram escolher quanto elas querem ganhar. Só que se eu quero alguma coisa de você, eu preciso te oferecer algo antes. Aquele gatilho da reciprocidade, não é? Sim. Então, doutora Laila, eu vi aqui que a sua bolsa é de R$800 para, digamos, 4 horas. A senhora está me oferecendo R$800 por 4 horas. Se eu ficar 5 horas, a senhora pode aumentar essa bolsa para 900? Eu me disponibilizo para a senhora nos extras, no dia tal e tal. Meu currículo ele é assim, assim, assado. Eu já tenho experiência na área que a senhora atua, então a senhora vai gastar menos tempo me treinando. Eu já sei o que eu quero, eu realmente quero atuar na área que a senhora atua. Então, eu planejo, se a gente não
enfim, efetivar nós não continuarmos juntos ao fim da minha graduação, mas quero tê-la, a senhora, como parceira. Então, eu vislumbro esse futuro. E, para mim, essa bolsa de R$800, infelizmente, continua abaixo do que eu espero ganhar. Será se eu colocando uma hora a mais nessa minha hora de estágio, ou se não, eu podendo ficar alguns dias de home office para eu não gastar com o transporte, será que a senhora não pode aumentar minha bolsa? Exatamente. Uma Saber outra abordagem. Falar. Não, e chegar com um mês, se ele fosse o que ele parecia ser, com certeza eu ia aumentar. Hoje, eu tenho uma estagiária recém-contratada e um estagiário mais antigo. Ele ganha muito mais do que a bolsa original. Justamente Sim. porque ele mostrou que ele merece, porque ele me ajuda e muito. Mas sabe, Laila, é uma coisa que ninguém te ensina. Na graduação, alguém te ensinou... Gente, se vocês querem alguma coisa, conversem. Sim. O que a gente aprende na faculdade? Imagina você, eu entrei na faculdade com 17 anos. O que um ser humano sabe com 17 anos? Sim, não vou nem falar a palavra não. PN. Bota o pé. O pi. Você não sabe nada com 17 anos. E você entra na faculdade de Direito. Não, até os 20. Eu vou até estender um pouquinho. Entra na faculdade, não sabe nada. São raras as pessoas que têm a oportunidade de ter essa experiência de mundo real, sabe? Independente da classe social. Independente dos seus privilégios. Se você já trabalhou ou não, se você faz faculdade particular ou pública. Mas, em grande maioria, são pessoas verdes. São pessoas verdes. Não sabem se comunicar. Porque o que a gente aprende na faculdade? Direito material. Processar. A tretar. A tretar. Eu vejo que a gente tá vindo de... Tem uma geração mais antiga, que era muito direito, processo. Sim. Né? Só que a nossa geração, vem de uma era de informatização. Então, a gente não tem mais aquela necessidade de saber um conteúdo gigantesco, porque tá tudo ali no online, tá tudo na internet. A gente Há um faz... Google de distância. Conversando com os colegas e vendo que era uma dor compartilhada, atualmente, a gente tem preferido contratar pessoas que têm zero experiência, mas que são pessoas desenroladas, que elas vão, que elas buscam, que elas resolvem. E, preciso que tal processo ande no fórum. Elas dão um jeito, vão, pegam um Uber, vai lá, resolve, volta. A pessoa desenrolada. Sim. Do que alguém que saiba alguma coisa. Porque, no fim das contas, conteúdo é muito acessível. A gente dá um Google, acha jurisprudência, bota uma palavra só e, enfim, tem chat GPT aí que faz 1 milhão de serviços. Peça. Inclusive, quando eu recebo o currículo que vem com o negócio... aluno nota não sei quanto, percentual nota de não sei quanto. Para mim, isso é irrelevante, porque eu já estudei com pessoas geniais que só tiravam 10 e que não conseguiram, na vida profissional, refletir isso. Porque eram bons de teoria, mas na hora do vamos ver, na hora de resolver as coisas, não eram nada. Sim. E depende muito também do lugar que a pessoa vai estagiar, né? Por exemplo, às vezes um órgão público não tem essa necessidade de resolução de problemas como a advocacia tem. A advocacia tem uma certa quantidade de perrengues ali, muito particulares, que só a profissão demanda. Então, é interessante a pessoa saber o que ela quer na vida profissional dela, né? Porque às vezes a pessoa tem aspirações de, eu quero fazer concurso. Mas não faz sentido pra ela ir pra um escritório se ela já É melhor sabe. que nem vá, que ela vai ficar com mais raiva. Ela vai odiar a profissão. A profissão, ela tem seus prós e tem seus contras, né? E ali, quando ela lida com aquela necessidade de ter um jogo de cintura pra resolver determinadas situações, ela não vai saber o que fazer. Conversando com... Isso é tanto para contratação de estagiário quanto de advogado, né? Eu recebo uma demanda gigantesca de pessoas recém-formadas que não sabem que caminho tomar porque não estagiaram na faculdade. E aí não tiveram experiência, entraram no mercado de trabalho e assim, se você... direito, eu vejo muito a galera fazendo assim. Se você não vai pro concurso, sentar para estudar pro concurso, você vai advogar. E essa galera que senta ali e vai advogar... Forçadamente, né? Porque precisa do dinheiro, elas não têm experiência. E você às vai vezes nem habilidade para ser advogado. Exatamente. E precisa pegar cliente, precisa saber o que fazer no processo. Aí é nessa hora que surge a demanda, né? Cara, eu não sei o que fazer com esse processo. A minha faculdade não... Porque, tipo assim, a faculdade, ela te ensina... Eu vou pegar o direito previdenciário. Ela te ensina... Não aprendi nada de previdenciário na faculdade. Bora pegar assim, no melhor dos cenários.
te ensina a lei, te ensina, para pegar auxílio-doença, tu precisa carência, qualidade de segurado e incapacidade laboral. Mas ela não vai te ensinar a preparar teu cliente para uma perícia, não vai te ensinar a ver se o laudo dele é bom ou se não é, não vai ver, seu João tá com dor no joelho, mas seu João trabalha com uma coisa que não tem tanta necessidade de estar fazendo mobilidade, não é algo que incapacite ele para aquilo que ele faz. A faculdade não te prepara para o mundo real. Né? E eu vejo essa galera com uma dificuldade gigantesca quando sai da faculdade. E aí é que eles tentam arrumar um estágio, né? E um emprego subvalorizado. Porque, querendo ou não, se você não tem preparação, você acaba aceitando menos do que, de fato, você poderia aceitar como um advogado que tem uma qualificação melhor. É um mercado, e aí vem o famoso um mercado saturado. Sim. Ou, mas quando eles falam saturadíssimo. A grande questão é o famoso os soft skills e as hard skills. As soft skills é exatamente isso. É o desenrolar, é a oratória, a negociação, é o ir lá e resolver. Basicamente isso. Soft skills são aquelas habilidades que não te ensinam na faculdade. É aquilo que você não pode dar um Google para resolver na hora. São habilidades que você desenvolve. As hard skills é o direito material, é o direito processual, é aquilo que a gente aprende quando a gente senta e estuda. Abre um livro e estuda. Basicamente isso. E aí, essa revolução do mercado, ela está acontecendo não só no direito, né? Ela acontece em todas as áreas, porque é uma característica do nosso cenário atual, que primeiro, o mundo hoje ele é muito mais ligeiro, ele é muito mais rápido. E é por isso que os meus planos de carreira é não incluir processo judicial na minha vida. Eu quero viver uma vida sem processo judicial, se Deus permitir, amém. Porque a vida ela é cada vez mais rápida, ela é cada vez mais ligeira hoje. Nós somos viciados em dopamina. A gente hoje não consegue mais fazer o método Pomodoro de 25-5, porque a gente tem que fazer 5-5. Estuda 5, descansa 5, estuda 5, descansa 5, porque todos nós somos viciados em dopamina, né? Quem nasceu de 90 pra cá já tá estragado desse jeito. Sim. E como a doutora Marcele já tinha apontado, hoje tudo a gente tem no Google. Tudo a gente tem no Google. Às vezes o cliente manda eu fiz uma audiência trabalhista ontem, e aí precisava saber o número de testemunhas, né? E aí o cliente perguntou assim no WhatsApp pra mim, quantas testemunhas são? Aí eu, quantas testemunhas são mesmo? Aí eu, peraí. 2. Eu não precisei me lembrar, nem me levantar pra pegar uma CLT eu precisei fazer pra saber isso. Então, claro que conhecimento jurídico você obviamente tem que ter. Você tem que ter, e na verdade esse é um pulo do gato para o que você estiver estudando na faculdade, você tem que ter uma excelente base processual. Direito material você aprende no Google. Direito processual a gente não consegue aprender de uma hora para outra, não. Então, se você tiver uma boa base processual, você conseguir entender as entranhas do processo, qual é a lógica de cada processo, porque existe uma lógica, você já está preparado para a advocacia, basicamente, né? Na questão conhecimento, no quesito conhecimento. Agora, para você desenvolver essas habilidades, que são as soft skills, que é isso que o mercado precisa, que é isso que o mercado é carente, que é isso que a advocacia clama, você precisa botar sua cara a tapa. E aí eles falam assim, Lara, tô no primeiro período de direito, tô no terceiro, tô no quarto. Eu não tive cadeira de nada. Todo seletivo que me aparece é a partir do quinto. Por quê? Por que a gente pede a partir do quinto? Porque quando você tem as cadeiras de processo. E aí, como eu falei, na advocacia, e na maioria das vezes, você precisa ter um mínimo de noção de processo para conseguir seguir. O que é que eu faço? Meu amor, se movimente. Eu lembro que o meu primeiro estágio eu consegui, porque no primeiro período eu tinha passado no grupo de pesquisa. E aí... Para quem quer ser advogada, doutora Laila, tenho certeza que é partidária desse ponto. Você não precisa ser pesquisador para ser advogado. Na verdade, quanto menos pesquisador talvez você for... Sim, para mim é 100%. Doutora Laila é desse time, né? Gente, nada a ver isso aí, mas o que demonstra que você, quando você participa de um grupo de pesquisa? Minimamente que você sabe escrever, né? Pelo menos escrever você sabe. E que você é uma pessoa disposta. Eu acho que é isso que eu digo para eles. O seu currículo, ele é um pedaço de papel, ou melhor falando, uma página de PDF. E ele tem que transparecer que você é uma pessoa disposta. As pessoas precisam de pessoas dispostas. Que é cada vez mais difícil de encontrar. Porque, como eu falei, a nossa geração é uma geração estragada por dopamina.
A gente vive nesse diabo desse telefone. Sim. Inclusive, eu fiz parte de um projeto de pesquisa e de extensão, justamente para melhorar a minha habilidade, tanto de falar em público quanto de escrita. Mas, assim, hoje, quando eu vejo, quando eu faço uma entrevista, eu vejo a habilidade da pessoa se comunicar. Porque se eu disser, tem que ir lá no fórum despachar isso aqui. Eu quero ver a pessoa se virar, entendeu? Sim. Será que ela vai conseguir... Será que ela vai chegar só lá no balcão, dar o número do processo? Porque às vezes você chega no balcão, dá o número do processo, o servidor... tá concluso. Meu colega, eu sei que tá concluso. Eu saí lá do escritório também, eu tenho o PJ e eu vi que tá concluso. Eu quero resolver pra sair dessa conclusão. E aí esse processo aqui que tá concluso, eu despacho no balcão? Ou se tá concluso, eu despacho com o gabinete, com o assessor? Ter essa habilidade, esse pensamento rápido. E, óbvio, a pessoa que faz direito e não sabe redigir, não sabe pelo menos um português para tu não escrever a gente junto. E tá no caminho errado. Então, eu foco nisso. Não, eu queria comentar sobre aquela questão que a doutora até chegou a trazer, o mercado saturado. Eu não acho que o mercado ele esteja saturado. O mercado ele tá carente de pessoas que façam o mínimo. É verdade. Eu tenho pessoas que já entrevistei tudo, e é uma galera que chega pra mim com mais dúvidas. Mas são mais dúvidas, assim, que eu olho pra dúvida da pessoa, eu vejo, cara, se eu fosse ela e eu não soubesse isso, eu ia no Google pesquisar. Aí eu vou no Google pesquisar, pra pessoa ver se ela se toca que ela tem uma ferramenta ali na mão dela, muito rápida. Cara, eu pesquiso no Google, tiro uma foto da pesquisa com a resposta e eu mando. Olha, sua resposta é essa. Eu posso não saber, mas você também tem uma ferramenta aí que é muito rápida de resolver. E isso é só um dos casos, né? Eu vejo muita gente que se reclama que, porque advogado recém-formado. Eu não tenho cliente. Advogado recém-formado nunca vai ter cliente, a menos que você esteja trabalhando em um escritório ou que você tenha uma bagagem anterior que te proporcione isso. Já tem alguém, né? Que Exatamente. te facilite esse QI. caminho. O QI. O famoso QI. Se não tem, você tem que achar uma forma de prospecção. Quando eu comecei com cálculo, quando eu ainda não era advogada. Então, eu vendia cálculo para outros advogados. A partir dali, um advogado, depois que eu me formei, começou a indicar, olha, precisa resolver isso, bora fazer parceria e tudo mais. Quando não era assim, tem o famoso almoço de família. O almoço de família é o melhor lugar para a pessoa prospectar cliente. Por quê? Ali tá um tio que tem problema com empresa telefônica. Ali tá um pai, uma mãe que tem algum problema de plano de saúde. Então, se você não tem área, você precisa prospectar. Tem o consignado da aposentadoria da sua avó, que irregular. Cara, a família é o melhor lugar para você começar. Vai pro Instagram, começa a postar vídeo de conteúdo jurídico. Mas ninguém me assiste, ninguém tá interessado. Não, mas posta todo dia. Posta todo dia. Mas ali alguém já sabe que tu é advogado. Exatamente. Mês passado, um menino que estudou comigo no ensino fundamental, que eu nem me lembrava mais da existência, me procurou pro salário maternidade da esposa dele. Olha. Porque ele viu no Instagram. Aí no Instagram ele pegou o número do WhatsApp que tava lá, mandou mensagem no WhatsApp, mandou mensagem no Instagram, eu preciso resolver isso aqui e tudo mais. Porque ele viu que eu trabalhava como direito previdenciário, ele se lembrou, ela estudou comigo. E às vezes é mais confiável tu contratar uma pessoa que tu já conhece, do que tu contratar um advogado completamente estranho, que tu só deu um Google e apareceu a landing page dele de que ele trabalha com isso. Com toda certeza. Inclusive, a Lara Nesteruk fez um vídeo, acho que antes de ontem, falando que se você não tá na internet hoje, você não existe. E tem muita gente com receio de começar na internet. Mas vão me criticar. Mas vão não sei o quê. Inclusive, assim, pra mim, como foi esse processo? A única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria começar do meu Instagram pessoal. Porque tinha muita gente conhecida e eles iriam ficar olhando e eu ia ficar agoniada. Gente, nunca tive esse problema. Me chamando de blogueirinha. Eu, vou fazer um Instagram do zero e não quero ninguém. Só os amigos, colega, não quero que ninguém me siga. E aí foi. É tanto que até hoje eu nem uso mais o pessoal. Tem tanta gente que eu já me aproximei no meu Instagram profissional que eu nem sinto falta daquele outro pessoalzinho chato. E é tanto que lá a pessoa manda seguir, a gente nem manda seguir, que eu arquivo esse Instagram e ele volta, arquivo esse Instagram e volta. E voltando a essa questão do mercado saturado.
tive uma experiência que uma cliente, eu não lembro se eu era a quarta, quinta ou sexta advogada Nossa. previdenciarista que ela procurava e ninguém sabia resolver o problema dela. Sendo que era a coisa mais simples do mundo. Então, talvez para esses advogados anteriores o mercado estivesse saturado. Mas para mim, que sabia resolver o problema dela, não. A gente fala de advocacia de nicho hoje, né? Pois é. A gente fala uma advocacia cada vez mais nichada. E quando a pessoa está começando, o que eu não acho errado, porque eu também fiz, a gente quer ganhar o dinheiro, então a gente acaba meio que pegando tudo para tentar ter aquela renda. Só o que eu acho hoje, que na época não se falava tanto, faz parceria. Sim. Faz parceria. Hoje faz bastante, hoje a gente fala bastante sobre isso. Porque aí tu não prejudica o cliente, tu vai saber o que tá fazendo, tu vai fidelizar ele, o processo dele vai dar certo e todo mundo vai ficar feliz. Você com dinheiro, o parceiro com dinheiro e o cliente te indicando também em outras áreas que você talvez seja a sua área de atuação. É o win-win. É o melhor dos mundos. Com certeza. A gente fala muito sobre criar essa rede de contato. E essa rede de contato, ela nasce dentro da graduação. Às vezes, as pessoas subestimam muito os colegas Sim. de graduação. Eu fiz a audiência de ontem, que eu comentei pra vocês, com uma colega de faculdade. Nós éramos da mesma sala, inclusive. Quando eu soube que ela ia fazer audiência comigo, nossa, eu fiz muito grande. Nossa, graças a Deus que é uma pessoa conhecida. Então, assim, os estudantes de direito hoje são os futuros advogados, futuros juízes, futuros promotores. Então, é muito importante que durante a sua faculdade você também estabeleça boas relações, não só com as pessoas da sua sala, mas de outros períodos, mais pessoas de outras faculdades. Eu consegui construir essa rede com muitas pessoas. E você tem que olhar para o seu colega e olhar para si mesmo como que você é. Um futuro profissional. Sim. Exatamente isso. É um futuro profissional. Mas a Marcele estudou comigo na UFMA. Sim. Ela era um período na minha frente. Então, vocês vão se encontrar no final. Vocês estão caminhando juntos e a gente às vezes subestima a imagem que a gente fica na faculdade. Sim. Sim, faculdade é pra curtir. É pra se divertir. Eu me diverti horrores na minha, gente. Toda a calorada que tinha, eu tava. Não perdia uma. Mas é importante que você também construa uma imagem sua dentro de sala de aula. Entendeu? Você não precisa ser o melhor aluno do mundo. Eu não era, inclusive, já reprovei em cadeira. Mas eu construí a imagem de uma pessoa que tinha compromisso. Com certeza. De certa forma. Então, as pessoas que se formaram comigo, ou formaram depois, ou formaram antes... Ah, a Lara trabalha com direito empresarial. A Lara trabalhando em tal lugar. Ah, a Marcele tá com previdenciário agora. Sim. Tá fazendo cálculo. Eu cheguei até a te indicar teu nome para uns conhecidos que estavam precisando de cálculo previdenciário. Obrigada. Então, essa rede, às vezes, isso que a Marcele falou, o almoço de família é super real. A gente subestima muito esses pequenos círculos que a gente tem. A faculdade é um excelente círculo, o estágio. Eu hoje trabalho no escritório de advocacia e eu consegui esse trabalho por conta de um estágio. Sim. É a galera que vai, presta um bom serviço e é efetivado. E, na verdade, o meu já foi de indicações e indicações. Eu fui chamada para vários estágios por conta de um único lugar que eu trabalhei. Então, era um lugar tão bom que marcou assim, tão positivamente meu currículo, que isso reverberou na minha carreira, que reverbera até hoje. Depois de formada, comecei a estagiar lá no 5º período, e foi de uma forma tão positiva que eu hoje trabalho com o Dr. Madeira por conta desse estágio. Sou conhecida por várias outras pessoas por conta desse estágio. Então, assim, não dá para subestimar os pequenos começos, né? É desesperador mesmo se formar. Sim. É Isso muito que tu desesperador. falou sobre manter uma boa imagem desde o começo, desde quando você está estudando, é muito interessante. Por quê? Eu vejo muito um pessoal que começa a criar conteúdo de Instagram, de se posicionar. Tem aquela galera que tu olha, fulano de tal, na faculdade era responsável, era estudioso. Tu já tem uma certa proximidade de fechar qualquer parceria ou de trabalhar com essas pessoas. E não só isso, né? Quando tu chega num estágio, tu tem que lembrar que às vezes aquela pessoa que é o teu patrão, o teu chefe, teu supervisor de estágio, Sim. ele vai ser teu colega de profissão. E essa é uma relação mútua, porque às vezes
Por experiência própria, às vezes não só o estagiário fica com uma péssima impressão pro supervisor, como o supervisor de diversos atos fica com uma imagem ruim pro estagiário, né? De pensar, poxa, já passei pelo escritório do fulano, jamais trabalharia com ele novamente. A gente tem que se lembrar disso, né? De que às vezes aquela pessoa que passou pelo meu escritório que eu contratei, uma hora vai ser advogado. E quando for advogado, vai estar ali no mercado comigo. Vai. Que essa pessoa não vai falar de mim, né? Será se eu agreguei no currículo dela positivamente? Eu tava até conversando com os amigos, eu tava dizendo, gente, eu tenho muito medo da pessoa passar aqui pelo escritório como estagiária e sair sem saber nada. Eu me esforço ao máximo pra ensinar. Porque se essa pessoa chegar no escritório do fulano, dizer que ela já trabalhou comigo, o fulano cobrar dela conteúdos que ela não sabe, eu vou ficar extremamente envergonhada, porque eu vou sentir que era uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade. Ter ensinado ela. É uma obrigação minha. Se ela saiu daqui, deu meu nome lá, a pessoa já me conhece, sabe como é que eu trabalho. E aí a pessoa chega e não sabe nada, eu vou ficar preocupada. É o meu nome ali, né? Inclusive, tem um caso. Eu contratei uma pessoa, ela veio dizendo que tinha experiência, que eu sempre fiquei meio desconfiada, porque esse escritório era de um grande amigo dela, eu acredito que ele só colocava o nome dela. Eita. Ela não sabia nada com nada. Eu dei curso para assistir online, me esforçava ao máximo para ensinar, e além dessa deficiência de formação na faculdade, no trabalho também ela sempre deixava a desejar. E também tinha uma mania absurda de dizer que estava doente. Por último, ela faltou uma semana dizendo que estava com Covid. E na sexta-feira, que ela também não foi trabalhar, uma pessoa em comum estava passando de carro em frente à casa dela e viu ela prontinha para ir para academia. Então, era uma pessoa com desvio moral, fora os outros defeitos. Aí eu fico pensando, logo depois que ela saiu do meu escritório, ela foi logo para outro. Provavelmente ela foi lá e colocou o nome do meu escritório. E meu desejo era que o dono desse escritório me ligasse pra eu falar, olha, aqui ela não aprendeu nada e vou logo te dizer que ela vai começar a faltar aqui só. Eram constantes, mandando até laudo falso. Quando ela tava com Covid, me mandou a foto de um laudo de traumatismo craniano. E o meu Deus... E assim, nós... Meu Deus, que somos... Que loucura! Somos advogadas, a gente tem uma percepção assim pra mentira. Pelo menos eu sou assim. A pessoa começa a mentir, eu já... Parece que começa a ficar muito comprida, tu já fica assim. Tu já fica... Aí a gente... E a maioria das vezes eu me finjo de besta pra ver até onde a pessoa vai. Mesmo eu sabendo a verdade, que eu vou dar a corda pra depois enforcar. E foi assim com ela. E depois a gente descobriu, por exemplo, o cliente ia, ela digitalizava o documento, ela saiu quando a gente foi da entrada, cadê os documentos do cliente? Ela não tinha digitalizado. Não incluía perícia no Astria. Tudo foi reversível, mas assim, foi um prejuízo muito grande, porque eu estava procurando alguém com uma certa experiência e contratei errado. Sim. E aquele negócio que a gente parece que não sente na entrevista também, né? Sim. Às vezes passa, né? E às vezes a pessoa é tão legal que tu esquece. Que tu esquece o que tu tá procurando. Tu não tá procurando uma amizade. Tu tá procurando um profissional pro teu escritório. Eu lembro que eu trabalhei no escritório previdenciário, estagiei em muitos lugares, muitos mesmo. Esse lugar foi um dos lugares que mais me ensinou. Eu aprendi muito sobre previdenciário, porque eu cheguei lá verde. Cheguei lá quase na folha em branco, gente. Meu Deus do céu, quando eu olhei um processo previdenciário. Quando eu abri o meu INSS, quase que eu entro em desespero. O que é isso? Trabalhava muito com o processo de rural. Então, trabalhei muito tempo fazendo, principalmente, salário maternidade rural. Isso foi o que eu mais fiz. Acho que até hoje eu sei fazer. Um BPC e um salário maternidade rural eu sei fazer. Outra coisa não, mas só isso do previdenciário também. Mas esse escritório me ensinou muito sobre a matéria, mas me ensinou muito sobre a vida. Eu aprendi muito lá.
E eu lembro que uma das reuniões de equipe que a gente teve com um dos sócios gestores, ele falou assim, isso aqui não é só um escritório de advocacia. Isso aqui é o sustento da minha família. É com isso aqui que eu alimento os meus filhos. É com isso aqui que eu pago as contas da minha casa. É com isso aqui que eu garanto a educação dos meus filhos. Isso aqui pra mim não é brincadeira. Então, quem não tiver alinhado com a minha equipe, com o meu pensamento, com os planos que nós traçamos para esse escritório, eu não quero. Porque se eu afundo esse escritório, eu não afundo uma empresa. Eu afundo a minha família. Isso me marcou de uma forma, eu acho que ele não sabe, acho que ele não sabe disso, mas isso que me fez escolher trabalhar com direito empresarial. Porque a gente pensa em empresa, a gente pensa o quê? CNPJ. Mas todo CNPJ vem de um CPF. Sim. Então, uma empresa, ela é muitas vezes uma família, ela é muitas vezes um sustento, e o teu escritório de advocacia, que já não é mais uma eu presa, porque tu já tem várias pessoas trabalhando para ti, ela é não só o teu sustento, mas ela é o teu propósito. Ela é a tua dedicação de anos e anos e anos e anos. E me entristece muito, eu sempre falo isso por aí, toda vez que eu vejo algum advogado fazendo alguma besteira, me entristece porque eu penso, cara, essa profissão pra mim, ela é minha vida. Eu estudei muito, desde o vestibular, durante a faculdade, eu me formei nisso. Isso pra mim é uma vocação. Então, quando você vê o nome da sua profissão no lixo, né? Você vê alguém que tem a mesma profissão que você jogando o nome da profissão no lixo, parece que te atinge pessoalmente. Sim. Então, quando você vê um profissional em formação que já vem demonstrando esses desvios de caráter no meio do caminho, é algo que te entristece, porque um dia essa menina vai se formar. Ela vai estar no mercado de trabalho e ela vai carregar o número da OAB e ela vai carregar como ser uma representante da classe. Então, essa é a responsabilidade que eu queria que todo mundo tivesse, né? Que todo mundo olhasse para sua profissão dessa forma. Cara, isso aqui é uma vida. Sim. Sabe? Eu não tô lidando com uma folha de PDF e um papel quando eu vou fazer uma aposentadoria. Eu tô lidando com uma vida. Quando eu vou resolver esse contrato aqui, eu tô lidando uma vida. É por isso que existe aquele meme, que advogado não gosta de advogado, que cliente não gosta de advogado, que juiz não gosta de advogado. Justamente porque tem tanta gente trambiqueira na advocacia que o negócio é avacalhado. Eu recebi a mensagem de uma pessoa que me procurou pelo WhatsApp. Não, mas vem cá, você sabe tudo isso mesmo que você posta no Instagram? Isso, tem que tomar cuidado. Hoje em dia, Instagram também, assim como o Instagram permite conexão de pessoas, ele também permite mascarar os trambiqueiros, exatamente. Eu tava até mostrando pra Laila, né, outro dia. Laila, olha aqui, fulano de tal só ostentando na rede social. E Laila, mas é isso que vende. Às vezes o fulano... É isso que vende. Às vezes o fulano, ele não sabe, mas o fulano tem uma pessoa excelente na equipe dele, que é ótima em resolver o problema. O fulano vai pra rede social, posta alguma coisa de 1 minuto que tá ligado ao teu problema, tu contrata ele, fulano passa pro ciclano lá que tá escondido, que nunca postou nada. Né? Tava até conversando com uma supervisora minha do estágio de pós-graduação, eu falei, poxa, eu passei estagiava no escritório e tudo mais, e aí eu não era bem remunerada, eu fazia tanto cálculo lá, ela, graças a Deus, tu não foi bem remunerada. Que se ele tivesse te pagado bem, até hoje tu tava lá e tu não tinha o teu escritório. É tudo que a gente passa na nossa vida serve de aprendizado. Eu, antes de ter meu escritório, passei por um outro escritório. Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins, mas talvez se fosse só coisas boas eu ainda estaria lá. Então, é isso. Não tem aquele... eu me arrependo. Eu devia ter saído antes. Eu devia ter ficado mais um pouco. Não. Foi tudo certo e perfeito para eu estar aqui hoje. A insatisfação é um motor, né? Ela tem que ser um motor. Eu queria chamar a atenção só um último ponto, antes da gente finalizar. Falar sobre seletivo, né? Seletivo é uma coisa que ela... Não existe um padrão de seletivo. Cada um seleciona de acordo com critérios diferentes. No meu último seletivo, eu até recebi uma reclamação de das pessoas que se inscreveu. Por conta da minha escolha, né? Ela não ficou contente com a minha escolha. Não, isso aí foi o cúmulo, enfim.
Mas assim, por Eu exemplo... quero saber o que aconteceu, agora eu tô curiosa. Ó, bora lá. Eu não sei como é que lá ela faz seleção. A minha última seleção foi o seguinte. Envia um currículo pra eu saber o que é que tu sabe, né? A gente tem que ter um mínimo. Doutora Laila, ela é especialista em direito previdenciário, então ela já lidou com situações tais. Doutora Lara é especialista em direito previdencial. Empresarial. Já lidou com diversas situações. Então, o fulano que tá lá na graduação, ele precisa me dizer o que ele já fez da vida. Sim. Eu recebi muitos currículos bons, mas currículo não é tudo. Porque eu posso fazer um curso, deixar tocando lá no computador, pegar o certificado e não ter aprendido nada. Verdade. Então, o que eu pedi para agregar? Envia um texto aí de um problema que você já teve na vida, qualquer problema, e me conta como é que você resolveu. Porque ali eu avaliava se a pessoa sabia escrever, se ela sabia solucionar problemas, se ela tinha uma narrativa muito boa. Achei criativo, achei muito legal. Aí eu recebi umas dissertações muito boas, né? Tinha gente que não mandou dissertação no formato bonitinho de PT, porque tem gente que organiza, né? A gente acha a pessoa que é caprichosa. Tem gente que organiza, bota no PDF, conta a história, vem todo organizado. E teve gente que só botou a narrativa no texto e pra mim isso não era um problema. Pra mim eu só queria ver quem tinha uma narrativa boa. Teve gente que botava assim, mandava o currículo, né? E botava, um dia o pneu do meu carro furou, eu troquei e só isso. E segui meu caminho. Narrativa. Cara, você tá sendo avaliado. Se é interessante pra você, coloca, né? Faz um texto bacana. E essa menina, que ela fez um texto muito bom. Inclusive, eu tinha a primeira escolha e ela tinha ficado na minha segunda escolha, né? Tipo, olha, se essa primeira aqui não for isso que eu tô esperando, a segunda vem, que é ela. E aí eu divulguei o resultado, ela não ficou contente com o resultado, perguntou quais eram os critérios que eram usados para avaliar, porque tinha feito uma descrição lá muito bem detalhada, que ela tinha resolvido um problema e tudo mais. Eu disse assim, olha, infelizmente a minha escolha é essa, né? Eu achei que esse currículo era melhor. Ninguém pode reclamar que ela não vai à luta. Exatamente. Não, mas eu achei afrontosa. Foi. Eu cheguei De novo aquele negócio da comunicação, Sim. né? Se ela tivesse perguntado, não, doutora, queria saber como é que a senhora avalia e tudo mais, se a senhora gostou do meu currículo, se achou interessante, porque eu mandei, eu tive lá, tem gente que nem responde, recebe os currículos e nem responde. Eu tive o trabalho de dizer, olha, eu gostei muito do seu currículo, você fica aqui no nosso banco de dados e tudo mais. E mais, não só eu estava avaliando, como outros colegas, porque fazer seletivo dá trabalho. Outros colegas disseram, os currículos que tu não gostar, tu me manda, porque eu avalio. Sim. E aí eu já faço uma contratação. Então a pessoa não estava concorrendo só pro meu escritório, estava pro meu e pro de outros colegas. Sim. Né? Inclusive no e-mail eu dizia assim, olha, achei seu currículo ótimo. Vou deixar no banco de dados e eu peço autorização, porque óbvio, são dados pessoais. Peço autorização para compartilhar com outros escritórios que tenham interesse. Alguns autorizaram, outros não. E aqueles que eu achei sensacionais, que eu não ia compartilhar com ninguém, como era o caso da menina, eu deixei no meu. Não mandei um e-mail para ela dizendo assim, vou compartilhar com outros, porque eu não tinha intenção de oferecer o melhor. O ouro para ninguém. Para ninguém, né? Só que assim, a gente faz seleção. A seleção é de uma vaga. Eu não sei por quanto tempo aquela pessoa que eu escolhi vai ficar no meu escritório. Estagiário é muito volútil. Eita, volátil. É justamente por isso. Eu não sei. Às vezes ela não se adequa à minha metodologia de ensino. Às vezes ela chega no meu escritório e ela não acha interessante direito previdenciário. Porque, por exemplo, se eu fosse estagiar em penal, eu ia odiar direito penal. É uma coisa que eu tenho certeza. 3 total. Odiar direito penal. Então, pra mim, não ia ser interessante. Ia ficar 2 meses, ia ver alguma coisa e ia sair. Sim. Assim como para algumas pessoas que estão experimentando. Porque esse é o campo, da estágio é experimento. Então, doutora, o que a senhora acha de interessante na hora dos seletivos? Como é que a pessoa se comporta? Porque a gente tem seletivo que é por entrevista, tem seletivo que é por análise de currículo, tem seletivo, como eu fiz, né? Faz uma dissertação aí, pra gente ter um primeiro contato. A gente tá com essa grande questão, né? Eu montei e fiquei... Nossa, não finalizei ainda, infelizmente. Mas eu tenho esse produto pré-pronto. Acho que eu não devia nem falar sobre ele. Mas ele é pré-pronto, que é para atender justamente os advogados autônomos que vivem isso. Que já é essa pré-análise curricular no ponto. E aí daí pra frente tu já carregas o teu seletivo. Então os currículos tu já tem. E aí daí pra frente tu escolhe se eu toque ou não o processo seletivo.
Mas a grande questão do processo seletivo é, primeiro, o que tu precisas. Definir o que tu precisas como tua empresa. Aquilo que a gente falou, né? Preciso de mão para produzir. Preciso de alguém que resolva. Preciso de alguém que queira crescer. Ponto. Decidir isso. Primeira coisa, currículo obrigatório, né? Você tem que analisar o currículo da pessoa. Então, faz uma análise curricular e eu fui chamada a atenção nesse ponto e ficou encucado na minha cabeça, né? De não fazer prova escrita por computador. Porque hoje existe ChatGPT. Sim, eu faço mando Na a pessoa mão. fazer na mão. Na mão. Então, eu já fiz e já apliquei, né? Prova com análise de caso. Isso é bom quando tu precisas de alguém já mais avançadinho. Mas eu fiz um seletivo que, pra mim, é a melhor sacada de todas, que é, você coloca um caso e você pede pra pessoa escolher um lado. Um caso concreto era aquele dos postos de gasolina do Procon, né? Sobre o aumento dos preços. Então, considerando o caso tal, isso e aquilo, considerando a lei XXX, os artigos, bota lá o texto da lei pra pessoa, né? Argumente em favor de um dos lados. Esse é o melhor tipo de seletivo que tem. É o melhor. Porque você vai colocar em prática tudo que você precisa no dia a dia do estagiário. Sabe se a pessoa sabe escrever e sabe se a pessoa sabe argumentar. E ali tu não ficas presa à questão do conhecimento processual, do conhecimento prévio. Porque, gente, teve ali a primeira cadeira de processo civil, a segunda cadeira de processo civil, a prática geralmente é mais lá pra frente. Sim. Eu aprendi a fazer peça em estágio. Sim. E estudando para o OAB. Então, o estagiário, ele vai esquecer um pedido, a fundamentação, vai endereçar errado. Normal, porque ele não sabe. Você precisa saber se ele sabe desenvolver uma linha de raciocínio. Então, esse seletivo, para quem faz, nesse sentido, quem precisa de alguém como tu, Laila, acredito que sim, com análise de caso do tipo escolha um lado, eu acho excelente. Mas se, Lara, eu tô no setor comercial do meu escritório, eu preciso de alguém que saiba desenrolar ali na hora e receba os clientes, né? Tem quem trabalha com landing page, geralmente recebe os clientes, precisa de alguém para receber, preparar o cliente para começar a ação. Setor comercial, pede a pessoa gravar um vídeo se apresentando, vê a desenvoltura dela para desenvolver uma conversa. Já que tu não precisa de alguém ali no mano a mano com o computador, né? Precisa de alguém no mano a mano com o cliente. Sim. Então, faz um seletivo com vídeo. Também é interessante. Então, depende de como tu queres. Eu indico essas duas formas porque eu acho justo. Sim. Sabe? De acordo com a tua necessidade. Acaba que não fica injusto pro estagiário do tipo, nossa, eu nem vi essa cadeira ainda. E aquele desespero, né? E tu não ficas voando em saber onde é que tem potencial ou não. Com certeza. Tem um estagiário que trabalha comigo, ele dava pra ver que ele era um diamante a ser lapidado. E hoje, gente, ele voa. Voa. Sim, a gente ajudou ele a se construir, sabe? Olha, diminui um parágrafo aqui, ajeita aqui, não usa essa expressão. Perfeito, as peças dele são perfeitas. Ele é excelente na comunicação. Liga pra lá e pede tal coisa. Ele faz na hora. Então, o processo seletivo, ele depende do que tu queres, para onde tu vai aplicar essa pessoa. Tem essas duas formas que são esses dois exemplos. Se tu tiveres um setor de controladoria, por exemplo, alguma coisa que possa testar a organização da pessoa. E o currículo é um excelente momento para você ver, inclusive, se a pessoa é organizada ou não. Se ela é cuidadosa ou não, se ela é caprichosa ou não. A gente ainda manda em um Word, assim, tipo, pá, pega. E imagem, nossa, eu briguei com as pessoas. Eu disse, olha, vocês estão ficando doidos? Como é que tu me manda um currículo desse? Gente, não contrata. Se você não tem coragem de arrumar o seu currículo, as peças do escritório, então, tu vai colocar uma linha em versalete, outra linha tu vai colocar em itálico, outra linha sublinhada. Eu sou insuportável com formatação de peça. Insuportável. Eu também. Ah, não. Negócio bagunçado. Ah, não. Olha, se eu fosse juiz, não ia ler. A maioria não lê, né? Mas pelo menos tem que estar bonitinha pra ele. Tem que estar assim...
o mínimo de entendível. Hoje, e quem trabalha em gabinete de juiz fala, leitura de processo é leitura dinâmica. É leitura dinâmica. Então, você tem que deixar tudo o mais fácil possível. E a gente que é advogado sabe que você não lida só com o cliente, com a dificuldade do caso, mas também com o humor dos servidores. Você tem eu ri demais me falaram isso, o CPCJ, né? O Código de Processo Civil do Juiz. Então, você lida com tudo isso, você tem que destravar o máximo de caminhos possível. São vários cadeadinhos, você tem que ir destravando cada um. E, às vezes, quebrando alguns cadeados, né? Não tem como destravar, a gente quebra. Então, para um estagiário, o que eu coloco é isso. Para quem está querendo um estágio, você precisa mostrar que você é uma pessoa disposta. Como que eu mostro que eu sou uma pessoa disposta? Eu mostro que eu já fiz um trabalho voluntário. Eu mostro que eu já organizei um evento. Eu mostro que eu sou da diretoria de materiais da Atlética. Gente, quem é de diretoria de materiais da Atlética, para mim, eu já sei que essa pessoa sabe arrumar peça. Pelo menos. Porque a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de Canva ali. Eu faço parte de um grupo de pesquisa. Eu sei que ela sabe escrever. Agora, eu tô no 8º período, eu não fiz nada na faculdade. Alguma coisa você tem que ter feito. Para quem contrata, veja a necessidade da sua empresa. O que é que eu, como empresa, preciso? Eu preciso de alguém que quer crescer comigo. Contrata alguém do começo. Vai ser bom para ti. Tu vai ganhar um parceiro e tu vai ter alguém que vai trabalhar do teu jeitinho. Vai ser muito mais tranquilo. Assim, para quem é advogado autônomo, a melhor coisa é essa. E para quem é recém-formado, bacharel, que está nesse começo de carreira, faça parcerias. Se conecte com outras pessoas, assim como nós estamos nos conectando. Sim. E nós agradecemos hoje a participação da doutora Laila no Pode Processar Podcast. Lara, perdão. É a Lara e a Laila. É a dupla sertaneja. Hoje me botaram aqui no trava-língua. Agradecemos a participação da doutora Lara no Pode Processar Podcast. Foi uma conversa super produtiva. Eu tenho certeza que muitos estagiários, advogados recém-formados e até mesmo os próprios advogados que precisam fazer contratação vão ter uma noção mais ampla, tanto de seletivo, de currículo e afins. E a gente também estamos patrocinados. Ai, E ela vai ganhar um presentinho da Criativa Conceito. Pode entregar, Lara. Laila. Mulher. Hoje eu tô confundindo tudo. Ai, muito obrigada, gente. Olha, eu quero aproveitar para fazer, então, o meu merchan. Que estão abertas as inscrições para Oficina Currículo Perfeito, que vai acontecer ao vivo no dia 2 de março, às 10 horas da manhã. É sábado, é no meio da manhã, não tem nada pra te atrapalhar, porque às vezes eu vou fazer de noite, nossa, Lara, eu tenho uma aula. Não tem problema. Sábado, dia 2 de março, às 10 horas da manhã, Oficina Currículo Perfeito, uma aula online, ao vivo, com tira dúvidas ao vivo, que eu vou te ensinar a montar o teu currículo do zero. O que é que o teu currículo tem que ter, o que é que ele não pode ter de jeito nenhum, e no final ainda tem uma correção individualizada de currículo, que eu te mostro quais são os pontos que você deve melhorar para conseguir o seu estágio. Excelente. Ai, que lindo. Eu adorei meu presente. Obrigada. Então, nós nos vemos no próximo episódio.